Eu quero meditar nesta noite na palavra. Tem um versículo na palavra de Deus que me chama muito nessa questão de compreender a palavra, de buscar a palavra de Deus em nossa vida. Em João 8, capítulo 8, versículo 43, não precisa abrir a tua Bíblia, só quero rapidinho na introdução da palavra nesta noite lembrar desse versículo. Ali Jesus, nessa passagem, ele está falando a uma multidão. E ele está naquele momento, baseado nesse versículo, certamente também numa exortação diante deles. Porque ele pergunta ali, por que vocês não compreendem minha palavra? E ele dá a resposta ali, né? Porque vocês não dão ouvido a ela. E uma das coisas que nós temos que ter, queridos, é sermos ouvintes da palavra, mas pôr ela em prática em nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é nos trazida para eu e tu termos dela o quê? Prática. Termos dela o quê? O experimentar, o provar, o ver que o nosso Deus é bom e que nenhum de nós nessa terra estamos desamparados. Todos temos o amparo no Senhor, em sua palavra. E quanto mais eu e tu dermos ouvido a esta palavra, pôr ela em prática, mais eu e tu vamos ter a condição no Senhor de compreendê-la. Porque a palavra de Deus, ela não é para uma mente intelecta, mas ela é para um coração aberto a ela. E uma vez que essa palavra começa a transformar o coração de cada um de nós, nossa mente começa a ter a renovação e o princípio da vida do Senhor em nós e através de nós. Eu quero... Abra comigo a palavra em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 1. A Bíblia nos exorta, queridos, a nós não desviarmos nossa visão, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que venhamos ter uma visão firmada à frente em Jesus Cristo. Veja, se a palavra nos fala que nós não devemos nos desorientar olhando para a esquerda, olhando para a direita, para não sair do foco, que é Cristo, é porque existe situações nessa terra em nossa vida que querem nos tirar da visão central em Jesus. Tem forças, circunstâncias contrárias a de Jesus que quer que nós venhamos a nos desorientar, olhar para a esquerda, olhar para a direita e perder o rumo, o projeto traçado por Deus na vida de cada um de nós. E nessa passagem de Colossenses, lá no capítulo 2, nós vamos ver Cristo exaltado acima de todas essas visões, seja de esquerda, de direita, situações que venham nos tirar, tentando nos enganar. Jesus, queridos, está acima de tudo isso. E é em Jesus que nós vamos ter a condição de não sermos dispersos daquilo que Ele tem para a nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 1, fala de Cristo, o cristianismo exaltado acima da filosofia. Filosofia é essa sabedoria humana em contraste com o conhecimento revelado por Deus. Os filósofos eram uma pessoa que procurava compreender e explicar o sentido da experiência humana. E Jesus está acima da filosofia humana. E diz a palavra: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles não seja
confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou seja, enganosos. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele está aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda potestade. Então essa palavra, ela mostra com uma evidência muito clara que a filosofia, o tentar explicar a existência humana nesta terra por uma filosofia humana, não leva isso ao conhecimento e ter Jesus na sua vida. E nós vamos ver, né? É interessante isso, quando o homem ele começa a falar da sua existência nessa terra, anulando o seu Criador que colocou nessa terra, é muito vão ouvir tal conversa. Porque nós chegamos neste mundo em mistério, colocado pelo Deus misterioso, como também vamos partir dessa terra em mistério, por esse Deus misterioso. E se nós querer e começar a ter entendimento, intelecto, natural para explicar a existência do homem nessa terra, ai, é difícil. Quanto mais eu e tu estivermos voltados para ter a sede de conhecer a Deus, inclusive nossa existência nessa terra, devemos nos voltar para este ponto que a palavra está indicando: Jesus Cristo. Nele está toda a sabedoria de Deus em oculto. Nele está toda a resposta para mim e para a tua dúvida. Nele está a resposta da nossa existência nessa terra. Não vamos nos deixar, como diz a exortação dessa palavra, a levar por conversas vãs. E é interessante que o homem em suas filosofias, por mais que ele se controle, mas ele transmite algo: arrogância, presume saber mais do que o seu semelhante, e são coisas que nós observamos que não está na natureza da sabedoria de Deus, de quem a tem. No capítulo 2, do versículo 11, Jesus também está acima do legalismo. E olha o que diz essa passagem: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas despojando do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Uma das coisas que esse versículo me chama muito é quando fala
mediante a fé no poder de Deus. Nós vamos ver aqui, de uma forma clara, que fé não é sentimento, mas fé é o poder de Deus que atua sim em nossa alma, em nossos sentimentos. No versículo 13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Então, Jesus está acima dos legalismo. E é interessante como a palavra ela exorta a nós não estarmos presos em coisas, trazendo como um sentido de amuleto, um sentido até mesmo de pôr a nossa fé, como diz, né? Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Sabe, essa questão de dias, como diz a palavra aqui, todos os dias nós temos que santificar nosso dia no Senhor. Santificai-vos, porque eu sou santo. Essa é a palavra que Deus fala à sua igreja. E quando está falando isso, diz santificai-vos, não está dizendo para santificar em tal dia. Santificai-vos, porque eu sou santo. O que é santificação? A santificação, queridos, nada mais é que a obediência dos meus atos e dos teus atos segundo a palavra de Deus. Tudo que eu e tu praticarmos nessa vida segundo a palavra, estamos santificando nossos atos. E todos os dias tem que ser o quê? Santificados no Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Amém? Jesus está acima dos legalismo. No versículo 18, que ele também diz estar acima do misticismo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Jesus está acima da fé mística. Sabe, para entender um pouquinho, né, essa questão do misticismo, há uma tendência emocional, natural, na nossa vida em querermos ser atraídos e ligados ao sobrenatural. As pessoas se apegam nessas coisas. A Bíblia diz para eu e tu que Jesus está acima. E a Bíblia fala que os sinais acompanham os que creem em nome de Jesus. Mas não diz que é para eu e tu termos e sermos místico, porque Jesus está acima disso. E aqui também citam algo que é importante eu e tu termos sempre um observar claro: a questão de culto aos anjos. Os anjos não estão acima de nós. Acima de nós está Jesus. Acima de nós está o Deus Todo-Poderoso. Acima de nós está o Espírito Santo.
e os anjos estão a serviço da igreja. Veja que, como a palavra ela é clara, simples, para o entendimento daquele que a ouve, recebe na mente e no coração. Quantas coisas podemos estar ouvindo em coisas que são extremamente místicas e tentando ser trazidas para dentro daquilo que se diz as coisas de Deus. Uma vez que eu e tu temos a clareza pela palavra, nós não seremos o quê? Enganados. Nós não vamos estar perdidos para um olhar à minha esquerda ou à direita. Nós vamos estar vinculados e unidos na visão e no propósito único daquele que está à frente de nós, Jesus Cristo. Amém? Não te deixe ser enganado em nenhum ponto, porque Jesus está acima de todas aquelas coisas que possam tentar nos tirar do centro da sua vontade. Uma das formas de eu e tu termos clareza no nosso andar é estarmos firmados sempre na palavra de Deus. Nunca eu e tu seremos enganados por vozes contrárias, uma vez que nós temos a voz única do Espírito Santo nos revelando a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu já ouvi tanta coisa dessa história de anjos, meu Jesus. Olha o que diz no versículo 20. Jesus, ele é exaltado acima do asceticismo. O asceticismo é um combate severo ao corpo. Interessante isso, né? Até mesmo muitas vezes através de uma religiosidade radical. E aqui nós vamos ver isso bem claro. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Uau! Palavra esclarecedora no mundo espiritual nosso, para eu e tu termos vitória nas astúcias ciladas do diabo contra nossa vida. O asceticismo, ele, ao menos assim, entendo, também está muito ligado, muito próximo do comportamento legalista. Não posso isso, não posso aquele outro, não faço aquilo, não faz isso. E é interessante porque a palavra fala, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e falsa humildade. E uma pessoa, quando ela entra num comportamento desse, como sendo algo de Deus, ele começa a ter em si algo que é engraçado, né? Então vai ver que tem aquela aparência de uma falsa humildade, mas que facilmente essa pessoa, ela perde a humildade se uma vez ela é contrariada, porque ela faz isso, não faz aquilo, não deixa aquilo, não faz, e quando alguém que ela enxerga nesse comportamento exterior, ela tem uma tendência a criticar, a apontar, e isto Jesus está acima. O mais interessante que eu
ao menos tenha a compreensão da revelação espiritual em cima deste versículo, queridos, é que estas coisas de comportamento rígido com o corpo, com o exterior, da aparência diante dos outros, ela não tem valor algum contra uma área poderosa de destruição da nossa vida nas coisas de Deus, que é a sensualidade. Muito sério. A sensualidade, o que ela faz? Tira o nosso entendimento. Uau! A Bíblia nos diz, ao menos daquilo que já li, em nenhuma passagem a palavra nos ensina a fugir, ter um comportamento, vou fugir, fuga. Mas existe um momento na vida do homem que a palavra ensina eu e tu fugir dela. Que é o quê? Exatamente a sensualidade. Com isso nós podemos imaginar o quanto isso é destrutivo, perigoso para a nossa destruição, a ponto da Bíblia dizer para eu e tu fugir da sensualidade. E não adianta eu e tu termos todo um comportamento de um legalismo, que eu não faço isso, não faço aquilo, achando que com isso eu vou conseguir mortificar os feitos e os desejos da minha carne ou da tua carne, porque não vamos conseguir, não vamos perder tempo. A Bíblia também fala que essas coisas com uso se destroem, e eu vejo quantas pessoas às vezes em seus comportamentos, de tanta coisa que não pode, passa um tempo, e aquele que estava diante daquele regime, daquele comportamento, hoje sequer está nos caminhos do Senhor. E é verdade, essas coisas com o uso se destroem. Jesus está acima disso. Jesus rompeu essas cadeias que nos algemavam. Em Cristo somos um povo livre. Amém, igreja? Eu, quando medito numa passagem como essa que estamos meditando, cai por terra tudo aquilo que muitas vezes as pessoas tentam dizer sobre a vida do crente. Crente porque cremos em Deus, que é uma vida sem graça, porque não pode nada. Já ouviu isso? Eu já ouvi, ouço ainda. Mas é bem ao contrário. Aquele que verdadeiramente crê no Senhor e Salvador Jesus, este é livre. Este está acima de todas as cadeias que prendem, que atam uma alma. Amém, igreja? Porém nós vamos ver, que o mundo espiritual das trevas faz tanta coisa de levar uma alma a uma prisão, pactos, consagrações. Em Cristo não temos isso. Em Cristo está pago, sim, nossos pecados. E hoje somos uma geração, o quê? Eleita. Somos uma geração livre em Cristo Jesus. Jesus acima de todo principado, toda potestade. Olha que forte isso também, como quase todos os versículos estão citando nesta noite. Essa é uma autoridade que temos em Cristo, uma autoridade que estamos sentados com Ele, acima dos principados, acima das potestades. E em Cristo eu e tu, como igreja, temos autoridade sobre esses domínios de principados e potestades também. Amém, igreja? Sejamos um povo de entendimento, como lá no início da palavra ela nos exorta, onde o apóstolo faz essa chamada para que venhamos ter entendimento da palavra, e para que possamos ter através desse entendimento a vida de vitória dia após dia, e não venhamos perder tempo com coisas contrárias de Deus. Capítulo 3 fala da certeza da nossa vocação. E
Para nós entendermos de uma forma bem simples, vocação, o que é vocação? Vocação é o nosso chamado como filhos de Deus. Olha o que diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha isso: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aleluia. Esse capítulo 3, até aqui no versículo 20, até aqui no versículo 17, que acabamos de meditar, ele evidencia exatamente aquilo que eu e tu temos que fazer em Jesus, para não termos nenhuma situação daquelas que pela qual a palavra nesta noite falou conosco, para não desviarmos nosso caminho, nossa trajetória para a salvação. Fazer mortificar os feitos da nossa carne. Os músicos podem subir aqui em cima, já, teclado. Como eu faço mortificar os feitos da minha carne, da tua carne? Como eu faço isso? Uma vez que Jesus está acima de todas as coisas que pela qual tentam me roubar da presença dele, confessando pelo poder do Espírito Santo que está em mim, que está em ti, que nos convence das nossas falhas, que nos convence dos nossos pecados, e lançamos os feitos diariamente na cruz de Cristo. Não te esqueça que este ato, quando tu estás fazendo, lançando tudo aquilo que é contrário da vontade de Deus na tua vida, pela fé no poder do Espírito Santo, segundo a instrução da palavra, nós vamos estar vencendo o mal da sensualidade também. Amém, igreja? Porque hoje tantos filhos de Deus distante dos caminhos de Deus?
Porque hoje pessoas resistem tanto à palavra de Deus. Às vezes encontramos na caminhada desta vida pessoas que tinham tanto entendimento na palavra de Deus e hoje estão tão distantes dela. E aí nós ficamos olhando e pensando, mas como este ou esta hoje está desse jeito? Queridos, tiveram um momento que talvez dormiram, mesmo com um monte de conhecimento das coisas de Deus, e se deixaram ser conduzido para uma visão para o lado direito ou para o lado esquerdo, e não observaram e não colocaram seus pés na rocha diariamente, que é Cristo, para vencer as sutilezas e as astúcias ciladas que o diabo nos arma para tirar da sua presença de Deus e nos livrar da sensualidade. Faça algo, eu também. Vamos mortificar os feitos da nossa carne na cruz de Cristo, no poder do Espírito Santo. Vamos cada vez mais ter o nosso entendimento aberto à mensagem do Evangelho, para que nós não venhamos ser enganados. Vamos ter um coração totalmente sujeito a Deus, mas vamos todos os dias resistir o diabo, e ele vai fugir de nós. Vai. Coração sujeito a Deus e coração que resiste o mal foge deste. Não porque nós somos mais que qualquer outro semelhante, mas aquele que está em nós é maior do que tudo aquilo que está neste mundo. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Para eu e tu termos uma vida sujeita a Deus, nós temos que mortificar os feitos da nossa carne, e com isso sermos guerreiros, soldados de Cristo que somos, para vencer o dia que se diz mal. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar nesta noite. O Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus ministra na nossa mente nesta noite, no nosso coração. O Espírito Santo nesta noite, através dessa palavra, faz algo que a palavra nos diz, nos ensina a discernir aquilo que é o bem daquilo que é o mal, e que nós possamos nessa noite estar totalmente sujeito a essa palavra, e na sujeição a ela nós venhamos ter obediência a ela, praticar ela, e não sermos filhos da desobediência da palavra, mas sermos filhos obedientes à palavra de Deus. Nisto vai estar o segredo para eu e tu alcançarmos a vitória em todas as áreas da nossa vida. Mundo tenebroso, como diz a palavra, dias maus, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno, mundo de mistérios. Amados, se diante de tudo isso nós não tivermos sujeição ao Deus Todo-Poderoso, o que seremos de nós nessa terra? Amém? Ninguém está livre de passar por desânimo sendo um filho de Deus. Ninguém está livre de passar por momentos difíceis sendo filho de Deus. Momentos de angústia, de ansiedades, até mesmo de dúvidas. Mas, queridos, quando esses momentos nos achegar, venhamos ter sempre a sensibilidade e o despertar do Espírito Santo, de levar toda essa fragilidade à presença do Deus vivo em Cristo Jesus, na obra redentora da cruz, e colocar esses mistérios que às vezes acontecem na nossa vida que não entendemos, diante do mistério que está em oculto em Cristo Jesus, no poder da cruz. E nós vamos ver algo, que a resposta ela vem dos céus,
e os mistérios realmente pertencem a Deus, e Ele vai, e Ele está cuidando de mim, cuidando de ti. Não existe super crente, não existe super-herói da fé. Existem homens e mulheres tementes e dependentes do Deus vivo. Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Oh Deus querido, obrigado porque Tu estás aqui nesta noite, Jesus. Obrigado pela Tua palavra viva, eficaz e poderosa. Tua palavra, ela é a espada, separa aquilo que é da alma do espírito do homem. E nesta noite, assim nos achegamos diante de Ti, Jesus, diante da Tua palavra revelada nesta noite aos nossos corações, e dizemos a Ti, Espírito Santo, ministra essa palavra na mente e no coração de cada um de nós. Dai-nos um coração nesta noite totalmente voltado a esta palavra. Dai-nos nessa noite um coração puro, dai-nos um coração obediente à Tua palavra, Senhor. Livra-nos dos desvios da presença Tua, Deus. Firma nesta noite, Jesus, nossos pés na rocha que és Tu. Alicerça nosso congregar em Ti, Jesus. Nos guarda e nos livra de todo o mal. Nesta noite, juntos, nós sujeitamos toda a nossa vida a Ti, Deus. Mas nós resistimos o mal, nós resistimos o diabo e ordenamos que ele bata em retirada da nossa vida, bata em retirada da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos negócios, das nossas relações de amizade. Bata em retirada o mal em nome de Jesus Cristo. Dai-nos, Santo Espírito, nesta noite o discernir do bem e do mal. Dai-nos um coração, Senhor, que verdadeiramente tenha o fugir de toda sensualidade. Livra-nos do legalismo, livra-nos da religiosidade, do asceticismo, do misticismo. Livra-nos das filosofias vãs deste mundo, em o nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, o desenvolver da nossa salvação nesta terra, dia após dia, para o amadurecimento em Ti. Unge nesta noite, Senhor, Tua igreja que estamos nós, com a prudência e com a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Nós oramos nessa noite, Jesus, porque Tu estás aqui, e nós juntos clamamos nesta noite pelos enfermos. Levamos os enfermos diante de Ti, Jesus, e pedimos cura os enfermos para a Tua glória, Jesus. Visita os enfermos em leitos de hospital, em nome de Jesus. Aquele que está com uma cirurgia marcada para essa semana, oh Jesus, nós abençoamos essa cirurgia em nome de Jesus. Abençoamos os médicos, autoridades de saúde, abençoamos os enfermeiros, enfermeiras. A medicação que está sendo dada a este enfermo, nós abençoamos agora em nome de Jesus Cristo. Nós intercedemos pela salvação de almas nessa noite. Espírito Santo, quebranta os corações, Senhor, dá arrependimento ao coração endurecido pelo pecado, em nome de Jesus. Salva esta vida, liberta das cadeias de vícios, de prostituição. Liberta a alma que está no cativeiro, Jesus. Solta esta alma, desalgema esta alma, os sentimentos, as emoções, em nome de Jesus. Caiam por terra nesta noite fortalezas, sofismas nas mentes, fortalezas de medos, depressão. Nós ordenamos nessa noite, solta esta mente em nome de Jesus. Pensamento maligno, sai em nome de Jesus. As angústias, as ansiedades caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Todo pensamento de morte,
Nós ordenamos agora que este pensamento de trevas sai dessa mente em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Deus, nós abençoamos, Senhor, nossas vidas com a vida e a vida e abundância que há em Ti, Jesus. Nós ministramos nessa noite pelo poder Teu, Santo Espírito, o derramar do Teu amor sobre cada um nesta noite em nome de Jesus. Teu amor sarador, perdoador, Teu amor que joga fora todos os medos. Eu ministro nesta noite a paz sobre Ti, a paz que excede o Teu entendimento, a paz que guarda os Teus sentimentos. Eu ministro alívio nesta noite sobre tua alma. Ministro nesta noite o descanso do Senhor sobre a tua alma. Ministro nesta noite nova esperança, nova confiança, nova graça, nova misericórdia. Renova-nos nessa noite, renova-nos nessa noite, Santo Espírito. Nós oramos pela nossa semana, abençoamos nossa semana, cada dia dela em nome de Jesus. Nós te pedimos, Jesus, vá à frente dessa semana, abra nossos caminhos, nos guarda, nos livra de todo o mal, livra-nos do homem mau em nome de Jesus. Nos conceda a tua vitória, Jesus, porque em Ti nós somos sim mais que vitoriosos. Por isso nesta noite, Jesus, nós bendizemos o Teu nome.